Queridos irmãos, quero saudá-los na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar a você uma noite, tarde e noite abençoada e convidar você, encorajar você para que os nossos cultos sejam cultos de gratidão, porque Deus tem nos abençoado grandemente como igreja. Completamos 59 anos de bênçãos como igreja neste lugar, nesta cidade. E os nossos cultos, também a nossa escola dominical, faz menção a esse momento especial na vida da igreja. Que seja um tempo de gratidão para mim e para você, porque Deus tem sido tão bom para conosco e nos abençoado como igreja neste lugar. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. E nós vamos dar início a esse momento de culto, de gratidão a Deus, com a leitura desse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, tanto naqueles que se perdem. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, em todas as circunstâncias, nos conduz em vitória, nos conduz em triunfo. É nesse espírito de louvor, de adoração, de gratidão, de celebração, de júbilo, que eu quero convidar você para nós estarmos cultuando a Deus e oferecendo a Deus o melhor de nós mesmos. Vamos orar. Aonde você estiver, do jeito que você estiver aí, curve a sua fronte e vamos falar com Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor de nossas vidas, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Ó Deus, nós te louvamos porquanto o Senhor tem sido tão fiel e tão bom para conosco. Te louvamos, ó Deus, pelo que tu és, pelo seu caráter imutável, porque o Senhor é o Deus que não muda ao léu das circunstâncias, é o Deus que permanece o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, que esse tempo de culto seja agradável ao Senhor, que esse tempo de culto possa, ó Deus, servir ao propósito de edificar a igreja, de salvar vidas para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com algumas canções e neste final de semana, de modo especial, nós estamos aí sendo dirigidos nesses momentos de louvor pelo cantor, músico Paulo Rogério, a quem eu quero desde já agradecer pela participação em nossos cultos, atendeu o nosso convite com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigado, Paulo Rogério. Deus continue te abençoando, meu irmão, e usando você poderosamente, como já tem feito aí durante o tempo da sua vida e continuará fazendo para a glória de Deus. Deus abençoe e vamos sermos conduzidos, então, nesse período de louvor pelo cantor e músico Paulo Rogério. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda igreja presbiteriana de Uberlândia. Que privilégio estar com vocês. Que privilégio adorar. E eu te convido nesta tarde a abrir o seu coração e render graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A sua bondade é infinita. Então vamos celebrar que Ele é bom. Amém? Aleluia! Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão.
Deus é bom. Celebre ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é bom. Cante com entusiasmo aí na sua casa e celebre ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Tu és bom, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Cante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre, é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Cante em voz alta, Te adorarei, aleluia. Te adorarei por tudo que és, oh, oh, por tudo que és, oh, oh, por tudo que és. Deus é bom. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei como está o seu coração nessa tarde. Eu não sei como está, sabe, o seu entusiasmo nessa tarde. Mas eu quero que você se levante aí da sua cadeira, do seu sofá, da sua cama, onde quer que você esteja. Se levante, levante as suas mãos aos céus e declare: Senhor, Tu és bom. Aleluia. Por isso eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Meu coração grato, com meu coração cheio de esperança em Ti, Senhor. Tu és a minha paz, Senhor. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Senhor, o meu socorro. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tudo, tudo para mim. Cantemos todos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou aos Teus pés. Oh, eu sou Teu e Tu és meu. Jesus, 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 Jesus. Tu és tudo para mim, Senhor. Tudo. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para Ti, ó Deus.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, eis-me aqui. Cante isso do fundo do seu coração. Eu sou teu, tu és meu, tu és meu. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Queridos irmãos, eu quero pedir a vocês que mais uma vez abram as suas Bíblias, agora, por favor, no capítulo 9 do mesmo livro, 2 Coríntios, agora capítulo 9. Nós lemos o capítulo 2, agora 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, e nós vamos agora também ter um momento importante no nosso culto, que é um momento de consagração, é um momento de exercício da nossa fé, colocando mais uma vez nas mãos de Deus a nossa vida material, colocando nas mãos de Deus as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, na certeza de que Deus sempre supre cada uma das nossas necessidades. 2 Coríntios capítulo 9, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus abençoe essa palavra, irmãos, que essa palavra traga para nós mais uma vez sabedoria, instrução, quanto ao dever, a nossa responsabilidade perante Deus de sermos fiéis,
no uso dos nossos bens materiais. Esse texto nos fala da experiência daquela igreja que, depois de ser desafiada por Paulo a atender os pobres, a igreja que estava passando dificuldade em Jerusalém, essa igreja se mobilizou. E mesmo que não tivesse tanta riqueza, essa igreja compartilhou aquilo que tinha com outros irmãos que estavam distantes. E o texto nos diz que Deus abençoou, enriquecendo com generosidade aquela igreja que contribuiu, aqueles irmãos que contribuíram. Que seja assim também na minha vida e na sua vida. Nós temos orientado os irmãos a continuarem entregando seus dízimos e ofertas, podendo fazê-lo por transferência bancária ou podendo ligar aqui para a igreja, para que a gente possa combinar com você a melhor maneira de fazer. Também trazendo aqui a igreja durante a semana. A nossa secretaria está aberta no horário comercial. Você pode trazer aqui a igreja também. Que Deus abençoe você, continue você sendo fiel ao Senhor e colocando as suas finanças e a sua vida nas mãos de Deus. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção e depois nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de contribuir, de ofertar e de participar com o avanço do reino de Deus através dessa igreja. Vamos louvar o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, cantemos todos juntos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Peça nessa tarde, para que
para que a presença do Espírito invada a sua casa. Peça isso. Peça isso. E aí você vai provar. Escute só. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Convide o Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo no nosso coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Doce presença do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Talvez o seu coração esteja aflito nessa tarde. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você não tenha desejo de orar, ou somente as lágrimas rolam. Talvez é o choro da alma. Sabe que o Espírito Santo de Deus, ele toca no teu coração nessa tarde. A palavra do Senhor nos declara: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Pai, alcança esse coração nessa tarde. Alcança essa família. Alcança esse lar. Talvez esse irmão, esse amigo está assistindo de tão longe, está tão distante de todos. E essa pandemia causou tanto distanciamento. Mas que através, Pai, deste canal, desta ferramenta que é a internet, essa mensagem está chegando nessa casa, está chegando nesse coração. Visita agora esse coração. Transforma, Pai, toda tristeza em alegria. Transforma, Senhor. Transforma nessa tarde. Que a paz do Senhor invada o teu coração. Que o seu coração seja invadido por paz. Que o seu coração seja invadido por alegria, por esperança. A esperança que Jesus, ela nunca morreu, ela continua viva. Deus te abençoe nesta tarde. Prepare o seu coração agora, porque nós ouviremos a palavra. E essa palavra vai trazer cura para o meu e para o seu coração. Nós seremos transformados por esta palavra. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então que a palavra do Senhor ilumine o teu coração nessa tarde. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vamos curvar as nossas frontes e orar mais uma vez. E como eu já disse, eu quero desafiar você a colocar mais uma vez sua vida financeira nas mãos do Senhor. Esse é um tempo que nós vivemos, irmãos, de desafio também nessa área. Entre os muitos desafios que essa pandemia, que assola toda a humanidade, tem trazido para nós, um dos desafios maiores, com certeza, é o desafio da vida financeira. Muitos tiveram a sua vida financeira abalada, muitos tiveram seus negócios interrompidos, até infelizmente tiveram que fechar.
os seus negócios. Muitos estão tendo dificuldade. E nós queremos orar por isso, para que Deus dê a você firmeza nessa hora, confiança na provisão de Deus, certeza de que jamais Deus vai desamparar você. E fique atento, porque Deus tem coisas boas e novas para fazer na sua vida, eu tenho certeza disso, nesse tempo de crise. Crise é oportunidade que Deus coloca diante de nós para avançarmos, para crescermos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te glorificamos, Senhor Deus, pela sua provisão em nossa vida. Te glorificamos e bendizemos, como a tua palavra nos diz, teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Portanto, Senhor Deus, te louvamos pelo que temos. Te louvamos, ó Deus, pelo que temos recebido das tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, pela saúde, pelo trabalho. Te louvamos, ó Deus, porque em cada minuto nós sentimos o cuidado do Senhor com a nossa vida. Te louvamos pela proteção de nossas vidas, por ter guardado, por estar guardando o nosso caminhar, os nossos passos. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas para o avanço da tua obra e do teu reino nesse lugar, através dessa igreja. Multiplica esses recursos, Senhor Deus, e que haja fartura na tua casa, para que com generosidade possamos também acudir àqueles que estão em dificuldade. Louvamos o Senhor, te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, nosso programa de aniversário continua. Hoje nós temos o privilégio de ouvir agora, no culto das 17 horas e no culto das 19, o pastor Renato Duarte, que é pastor na Igreja Presbiteriana do Setor Sul, em Anápolis, Goiás. Muito obrigado, pastor Renato, por atender o nosso convite tão prontamente, tão gentilmente. Hoje pela manhã recebemos a ministração através do pastor Renato e agora novamente à noite ele vai falar aos nossos corações. Louvado seja Deus por isso, que Deus continue abençoando o pastor Renato aí na condução da sua igreja ali em Anápolis, no Setor Sul. Levando também, pastor Renato, um abraço àquela igreja e a nossa gratidão a eles por compartilhar conosco, né, esse tempo seu como pastor para ministração na nossa igreja. Quero agradecer também, mais uma vez, o trabalho e o empenho do ministro de louvor, Paulo Rogério, que nos edificou com as suas canções neste final de semana. Vamos, então, ouvir agora a palavra de Deus com o pastor Renato. Olá, meu nome é Renato Duarte. Estivemos juntos hoje pela manhã e tenho tido o privilégio de pregar no aniversário de 59 anos da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Para mim é um grande prazer. Estou aqui na Igreja Presbiteriana do Setor Sul, igreja que tenho o privilégio de pastorear aqui na cidade de Anápolis, Goiás. E desejo que esse encontro seja uma bênção para a sua vida. Que essa reflexão de 59 anos da existência da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia sirva de forte estímulo para que você continue a viver como sal e luz nessa cidade, sal e luz em sua família, cresça na fé, amadureça cada vez mais a imagem de Jesus para a glória de Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versos 1 em diante. Hoje pela manhã nós refletimos nos últimos versos de Marcos, capítulo 4. Se você, por alguma razão, não pôde participar, eu creio que a exposição será editada, estará no canal do YouTube ou no site da igreja. Creio que vale a pena você ouvir a exposição em Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. E agora refletiremos em Marcos, capítulo 5, verso 1 em diante. Eu utilizo a versão Nova Almeida atualizada e convido você a refletir comigo. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo,
nem mesmo concorrentes. O texto diz, no verso 4, que ele, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Esse homem, note o estado deplorável em que se encontrava. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, o texto diz que correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Marcos nos diz que uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, diz-nos o texto, que o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E note bem, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, agora vestido, em perfeito juízo. E a população daquela pequena cidade temeu. O verso 16 nos diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para sua casa, vá para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de sua vida." Então ele foi e começou a proclamar o evangelho em Decápolis e falou sobre tudo o que Jesus lhe tinha feito. E o texto diz que todos se admiravam. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, esse texto descreve a situação deplorável de um homem que havia sido abandonado por todos. Foi abandonado por sua família, foi abandonado pela estrutura social de sua cidade, foi abandonado pela medicina de sua época e vivia uma situação realmente lamentável. Morava nos túmulos e precisamos lembrar que os cemitérios da época eram muito diferentes dos cemitérios de hoje, eram meio que cavernas, grutas. Jesus mesmo foi sepultado dentro de uma caverna de José de Arimateia. E esse homem vivia nessas grutas, era um homem violento, com a mente perturbada, possesso por uma legião de espíritos malignos, um homem com tendência suicida. O texto diz que ele procurava se cortar com pedras, era um homem extremamente violento e raivoso, agredia pessoas, era preso e tinha uma força descomunal, quebrava as algemas. Era um homem realmente para quem as pessoas olhavam e diziam: não há solução para ele, não temos mais o que fazer. E nós estamos diante do encontro de Jesus com esse homem, e esse encontro é necessário porque Jesus é aquele que restaura pessoas das quais nós desistimos. Jesus é aquele que olha para pessoas falidas, arruinadas e diz: todos podem ter desistido de você, você pode ter desistido de você, mas eu não desistirei. O meu poder pode te alcançar, minha graça pode te transformar. E é isso que esse texto revela.
E como é importante refletirmos sobre esse texto numa realidade de famílias e relacionamentos convulsionados, relacionamentos fragmentados, relacionamentos adoecidos e feridos. Não são poucos os maridos que, cansados da indiferença de suas esposas, da frieza, da fala rude, já planejam a ruptura, o fim dessa celebração, desse casamento, dessa família. Não são poucas as mulheres que não suportam mais o distanciamento de seus maridos, estão cansadas das traições, das mentiras, do engano e sonham com o fim desse relacionamento e por viverem dias de paz e de alívio. Nós também encontramos muitos pais cansados de seus filhos, das constantes promessas quebradas e entregaram seus filhos. Pagam contas, colocam a comida sobre a mesa, vestem seus filhos, mas desistiram de lutar por seus filhos, desistiram de orientar seus filhos, desistiram de sonhar por seus filhos. E também nós encontramos filhos que trancam-se em quartos e imaginam o dia da libertação, quando poderão sair de suas casas, viverem suas vidas, alcançarem sua independência e não precisarem mais prestar contas a ninguém. Lamentavelmente também nós temos aquelas pessoas que, marcadas por histórias de dor, de abandono, por feridas interiores, por emoções conflituosas, pensam em dar fim à própria vida, pessoas que desistiram de si. Como é importante nós olharmos para esse texto de Marcos 5, porque nós vemos um homem de quem todos haviam desistido, exceto Jesus Cristo. Se você observar os últimos versículos de Marcos, o texto diz que Jesus atravessa uma tempestade furiosa para chegar nessa cidade e curar somente esse homem de Gadara. Nós não temos nenhuma outra revelação de milagre, de sinal de transformação. Na verdade, alguns teólogos já disseram que, inclusive, aquela tempestade no final de Marcos capítulo 4 pode ter sido uma engenhosidade maligna para impedir Jesus de chegar em Gadara. Não sabemos ao certo. O que sabemos é que Jesus enfrentou uma tempestade furiosa, silenciou essa tempestade, depois de um dia de cura, milagres e ensinos, para chegar a essa cidade e restaurar esse único homem, porque uma única pessoa tem grande valor para Jesus Cristo. Sua vida tem grande valor para Jesus Cristo. Essa é a mensagem que fortaleceu a segunda igreja presbiteriana de Uberlândia em todos esses anos. Essa é a mensagem que deve alimentar, motivar, energizar essa igreja em missão para os próximos anos que Deus, em sua graça, conceder a ela. A mensagem de que uma vida tem valor. Nossos recursos, nossos sonhos, nossa finança, nossa energia, nossa vitalidade deve ser direcionada para proclamar o Evangelho de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, aquela pessoa que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós estamos diante de um homem que em vários aspectos já estava morto. Jesus chega no cemitério dessa cidade e o texto diz que ao desembarcar, esse homem vai a seu encontro. E é um homem de estrutura patética, um homem louco, um homem embrutecido, um homem violento, um homem solitário, um homem agressivo, um homem com uma força desproporcional, um homem com tendência suicida. E quando Jesus chega até aquele cemitério, esse homem vem até o encontro de Jesus para fazer com ele o que fazia com todas as outras pessoas, agredi-lo. Mas note bem, diante do Jesus da glória, daquele por meio de quem céus e terra foram criados, ninguém pode permanecer em pé, nem mesmo o demônio, porque os espíritos se lhe submetem, são obrigados a se ajoelharem e a declararem que Jesus é Senhor. Esse demônio se prostra. Uma outra tradução diz que o demônio chegou, o endemoniado veio correndo e adorou Jesus.
É uma tradução equivocada, porque a palavra no original para adorar pode também ser traduzida por se ajoelhar, prostrar, colocar o rosto em terra. O que esse homem foi fazer com Jesus é o mesmo que ele fazia com todos os outros, foi agredi-lo, mas quando se aproxima diante daquele que é o autor da vida, aquele que faz a manutenção da nossa vida, o demônio é obrigado a se ajoelhar e a se humilhar e a se prostrar. O texto nos diz no versículo 6 que o demônio diz: o que o Senhor quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E há esse breve diálogo, porque no verso 8, Marcos explica, Jesus havia dito: espírito imundo, saia desse homem. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? O demônio responde: nós nos chamamos Legião, porque somos muito. Legião era um agrupamento romano composto por 4.000 homens a pé e 120 homens a cavalo. Isso não quer dizer que havia nesse homem 4.120 espíritos malignos, mas o que quer dizer é que a personalidade desse homem estava tomada por diversos espíritos e aquilo que se manifestava não era mais esse homem em sua plenitude, mas a malignidade da qual ele se aproximou por toda a sua vida. É isso mesmo que você ouviu. Nas Escrituras, o homem possesso não é vítima, ele também é culpado. Ele passou uma vida tão próximo do mal que ele acabou num determinado momento corrompido e sendo feito morada pelo mal. Nós vemos a soberania de Jesus claramente aqui revelada. Jesus diz para os demônios: saiam desse homem. Há uma manada de porcos passando ali, e isso é muito sugestivo, porque porco para o judeu é animal impuro. Jesus permite. Os demônios entram na manada de porcos que se precipitam no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, e aqueles porcos morrem. Nós vemos nesse primeiro momento a revelação clara de que Jesus é o Senhor soberano da história. No final do capítulo 4, Jesus ordena: cala-te, fique quieta, acalme-se, e uma tempestade se cala. Um mar furioso se aquieta. Agora nós vemos Jesus dizendo a uma multidão de demônios, dizendo: saia desse homem. E os demônios são obrigados a se submeterem a ele, entrando nos porcos e se precipitando no mar. Se você seguir a narrativa de Marcos capítulo 5, no versículo 21 até o final de Marcos, nós vemos mais 2 grandes sinais de Jesus. Enquanto ele vai curar a filha de um homem que estava gravemente enferma, uma mulher que há 12 anos estava doente, havia gastado todos os seus recursos com médicos em vão, essa mulher simplesmente toca no manto de Jesus e é imediatamente curada. De Jesus sai poder. A filha daquele líder religioso que Jesus estava indo visitar morre, mas Jesus entra em sua casa e dá uma ordem àquela menina de 12 anos, dizendo: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. E a menina que havia morrido abre os olhos, se assenta e Jesus restitui aquela criança ao convívio de seus pais. Note que narrativa belíssima de Marcos. Ele termina o capítulo 4 mostrando que Jesus é soberano sobre os elementos da natureza, ele dá ordem e os elementos da natureza se lhe obedecem. Começa o capítulo 5 nos mostrando que Jesus dá ordem e os demônios também têm que obedecer ao comando de Jesus. Durante o capítulo 5, Marcos nos mostra que Jesus é o Senhor sobre a vida. Uma mulher doente lhe toca e é imediatamente curada. E é Deus sobre a morte. Ele dá uma ordem e uma menina morta ressuscita, levanta dentre os mortos como se estivesse num sono tranquilo. Jesus é o Senhor do universo. Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é aquele que governa céus e terra, que nos tem em suas mãos, que controla todas as coisas pela palavra de seu poder. E que verdade gloriosa, que verdade consoladora a de saber que estamos em suas mãos, que nossa vida não é um emaranhado de causa e efeito, nós não estamos lançados ao acaso, Deus nos tem em suas mãos, em seus decretos eternos, nossa história foi escrita
E ao escrever nossa história, ela foi marcada pela providência amorosa de Deus, pela renovação diária de sua misericórdia, pela garantia de seu cuidado, pela renovação de seu amor, por uma aliança de salvação em Cristo Jesus, direcionada a mim e a você. O mundo não é marcado por um conflito cósmico entre as forças do bem e as forças do mal, como se as forças do mal lutassem em pé de igualdade com as forças do bem. Não, Jesus é soberano, as forças do mal são obrigadas a se ajoelharem diante dele e ele continua atuando para restaurar vidas, salvar histórias, libertar pessoas. Você que está me ouvindo, você que está acompanhando esse culto, é o testemunho vivo do Evangelho que alcança, do Evangelho que transforma, do perdão dos pecados, da fé dada por Deus e posta em nosso coração, quando Deus concede olhos espirituais para que enxerguemos a obra de Jesus, a revelação de seu amor. Você é uma testemunha viva da presença do Espírito, que nos conduz em triunfo quando somos fracos, que nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos consola no sofrimento, nos conduz quando cansamos, nos testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amados para todo sempre. Que verdades maravilhosas que devem continuar sendo proclamadas. Essa verdade fez com que você chegasse até aqui, com que a Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, bem como todas as outras igrejas verdadeiramente bíblicas do mundo, permanecessem até hoje, crescessem e desempenhassem um belo papel onde foram plantadas por Deus. Continue a sonhar com pessoas, continue a agradecer por sua vida ter sido alcançada por Deus através da pregação do Evangelho, transformada por Jesus Cristo, porque ai de mim e ai de você, se Jesus Cristo não tivesse inclinado seus olhos, seus afetos, sua atenção a nós. Mas o texto não para por aí. O texto de Marcos, capítulo 5, depois de, num primeiro momento, nos mostrar claramente o poder de Jesus, sua soberania sobre os espíritos malignos, também nos revela a sua misericórdia. E a sua misericórdia contrasta muito da nossa misericórdia. A bondade de Jesus é muito diferente das nossas ações de bondade. Note o que nos diz o versículo 14 em diante. O texto revela que os donos daqueles porcos que sofreram um prejuízo muito grande, correram para a cidade, foram avisar o que tinha acontecido para a cidade e muita gente daquela pequena cidade veio até onde estava Jesus. E quando eles chegam, eles estão diante de uma cena que os deixa deslumbrados e ao mesmo tempo temerosos. Eles veem aquele homem de quem todos haviam desistido, homem para quem todos haviam apontado o dedo, haviam olhado e dito, olha, não tem solução para esse. Talvez aquele homem houvesse entrado em casas, maltratado pessoas, feito mal aos negócios de outras pessoas, prejudicado sua própria família. Era um homem realmente com caráter problemático. E agora aquela cidade vê aquele homem sentado, não mais correndo em desespero agressivo, vestido, não mais nu, em seu perfeito juízo, não mais com tentativa de se autodestruir, cortando-se com pedras. Eles veem esse homem ouvindo Jesus Cristo, rendido a Jesus Cristo, com seus afetos conquistados, domados e inclinados a Jesus Cristo. E o texto diz, no final do verso 15, que eles temeram. Mas há algo de estranho nesse texto. O verso 17 diz que aquela cidade começa a insistir com Jesus Cristo para ele ir embora. Jesus, vai embora. Não queremos o Senhor conosco. Jesus, deixa a nossa cidade o quanto antes. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico me perguntando por que, depois de uma manifestação tamanha de milagre, onde um homem, uma vida foi restaurada, essa cidade insiste para Jesus ir embora. E a explicação só pode ser uma.
é que para a maioria das pessoas, porcos valem muito mais do que vidas transformadas. Não há outro motivo dessa cidade ter solicitado que Jesus fosse embora, a não ser o prejuízo financeiro que Jesus havia causado. Talvez eles tenham feito o seguinte cálculo: se a transformação desse homem nos causou um prejuízo de 2.000 porcos, o que pode acontecer se Jesus continuar transformando pessoas? Onde o Evangelho chega, transformações radicais de fato ocorrem. Paulo começou a pregar o Evangelho na cidade de Éfeso, por exemplo, como nós temos registrado em Atos capítulo 16 a capítulo 19. As pessoas se converteram, queimaram seus livros de bruxaria, de feitiçaria, deixaram de consumir o entretenimento fútil, banal, a cultura adoecida de sua época e mudaram os afetos, as inclinações de seu coração, canalizaram suas energias para outras áreas, e aquilo deu um prejuízo muito grande para os ourives, os construtores de imagem à deusa Diana na cidade de Éfeso. Paulo foi expulso da cidade de Éfeso. Em sua primeira viagem missionária, quando ele chega na ilha de Chipre, há uma menina possessa. Paulo expulsa o demônio daquela menina que tinha um espírito de adivinhação, e depois ele é obrigado a fugir da ilha de Chipre, porque ele havia dado um grande prejuízo aos senhores daquela menina que era escravizada. Note que, lamentavelmente, para muitas pessoas, e lamentavelmente para alguns lugares com o nome de igreja na porta, porcos valem muito mais que pessoas. Eu me lembro de uma igreja que eu frequentei por um curto período de tempo. Eles haviam realizado uma grande reforma, investido muito dinheiro na estrutura. E a igreja, na época, tinha uma escola em funcionamento. E eu me lembro da fala de alguns líderes daquela igreja numa reunião, preocupados porque haviam acabado de realizar uma grande e bela reforma. E um dos líderes trouxe a seguinte fala: como é que vai ser agora? Nós pintamos a igreja toda e essas crianças sujas na hora do recreio, correndo e pulando, vão sujar a nossa igreja. Note, facilmente nós perdemos a perspectiva das coisas. Facilmente nós podemos começar a amar coisas no lugar de pessoas, ou amar as coisas mais que pessoas. Nós vivemos numa cultura que, lamentavelmente, valoriza muito mais o que você tem do que quem você é. Talvez você entre em determinados lugares onde, se entra alguém com a roupa simples, ele recebe um tratamento. Se entra essa mesma pessoa com uma roupa diferente, o tratamento também é diferente. Mas com a gente, o povo de Deus, a igreja de Jesus, não pode ser assim. Nós temos a palavra de Deus como nosso guia. A minha vida, a sua vida, a igreja existe para proclamar o Evangelho, para sonhar com pessoas, para investir recursos na transformação de uma pessoa, crendo que ela é objeto especial do amor de Deus, o Deus que na eternidade se pactuou com o seu Filho e com o Espírito Santo. Com seu Filho, para que o Filho derramasse o sangue, a libertasse, a perdoasse, e com o Espírito Santo, para que viesse convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e por meio da pregação do Evangelho, lhe concedesse olhos no coração para crer para a salvação, habitar nela e testificar que ela foi feita filha de Deus. Quem está em Cristo foi feito nova criação, tudo se passou e agora tudo se faz novo e a pessoa se torna herdeira da eternidade. Esse é o papel da igreja. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Pessoas sonharam comigo, sonharam com você, investiram em nossa vida, pregaram o Evangelho, colocaram a mão no bolso, investiram financeiramente, sustentando missionários, plantando igrejas, e é assim que a igreja deve continuar avançando, sonhando com pessoas, não perdendo de vista sua missão principal, glorificar a Deus, fazendo discípulos de todas as nações, batizando os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se consolando com a verdade de que Jesus Cristo estará conosco até o fim, e haverá o fim, que é a consumação dos séculos, que dará entrada aos novos céus e à nova terra. Note a compaixão de Jesus contrastada desses homens. Esses homens pedem a Jesus: vá embora, porque para nós
porcos valem mais que pessoas. E quando Jesus entra no barco, no verso 18, aquele homem restaurado, o que antes havia sido possuído por uma legião, que se cortava, louco, embrutecido, deseja entrar no barco com Jesus. E note o que acontece no verso 19. Jesus, porém, não permitiu que esse homem entrasse no barco com ele. Ao contrário, deu a seguinte ordem: você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus parentes e você vai contar aos seus parentes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de sua vida. Por um lado, nós temos aquela cidade olhando para Jesus e dizendo: vá embora. Do outro, nós temos a compaixão de Jesus, que olha para aquele homem e diz: eu sei que você machucou pessoas, eu sei que você deixou muitos lares feridos, eu sei que os seus parentes, pai, mãe, tios, primos, ficaram muito decepcionados com você. Você vai voltar e você vai anunciar como Deus teve compaixão de sua vida. Mesmo Jesus tendo sido expulso daquela cidade, ele olha para os habitantes daquele vilarejo com graça e ele deseja usar esse homem que foi restaurado como instrumento de graça na vida daquele vilarejo, na vida daquela cidade. Veja como a compaixão de Jesus é realçada nesse texto e se contrasta da falsa bondade desse povo. Eles veem um homem atormentado, agora curado, mas dizem para Jesus: vai embora, porque sofreram um prejuízo financeiro. Jesus não deseja receber aquele homem em sua comitiva para fazer parte do círculo íntimo dos discípulos, porque ele sabe que aquele homem seria usado por ele para acertar as contas com muitas outras pessoas que foram feridas. Aquele homem transformado agora seria discípulo de Jesus em sua cidade de Gadara. E não só isso, o verso 20 termina dizendo que aquele homem começa a proclamar o evangelho em Decápolis, que são 10 pequenas cidades, 10 pequenos vilarejos ao redor da cidade daquele homem. Veja o que o evangelho faz na vida de alguém. Esse homem transformado agora volta para os seus e conta como Deus teve compaixão de sua vida. E como nós precisamos aprender isso para as nossas vidas. Talvez você precise olhar para sua esposa, caminhar a segunda milha e contar a ela como Deus teve compaixão de você. Há muitos maridos desistindo facilmente de suas famílias, de seus casamentos e de suas esposas. Mas você esteve disposto e caminhou com sua esposa, orando por ela, orando com ela, ensinando a ela a graça de Deus, testemunhando com sua vida pacientemente, generosamente e alegremente. Você tem perseverado em mostrar à sua mulher como Deus teve compaixão de sua vida. E você, mulher, tem tido a graça, a perseverança em viver as transformações que o Evangelho traz dentro da dinâmica do seu lar. Você tem contado ao seu marido, esse homem às vezes rude, impaciente, às vezes distante, você tem contado a ele o quanto Deus teve compaixão de você. Você tem exalado esse bom perfume de Cristo. Você tem manifestado os frutos da justiça. O que são os frutos da justiça? Essa pessoa ruidosa, raivosa, irada, agora foi feita mansa pelo poder do Espírito Santo. Essa pessoa que sabotava os outros, com a tendência a causar mágoas, agora se torna cidadã da compaixão, palavras doces em seus lábios. Você tem vivido essa experiência de transformação que o Espírito Santo nos concede na relação com seu marido, esposa. Você tem contado como Deus teve compaixão de sua vida. Pais, não deixe de lutar por seus filhos. Muito provavelmente eles ainda mentirão para vocês, quebrarão promessas. São filhos de Adão, a semente do pecado está no DNA deles. Veneno de víbora, o veneno da serpente ainda corre em suas veias. Eles precisam ouvir de vocês
como Deus teve compaixão de suas vidas. Continue a perseverar pela salvação de seu filho. Continue a orar por seus filhos. Filhos que são objetos especiais de oração dos pais, dificilmente se perderão. Você, filho convertido, cujos pais são homens ímpios, homem e mulher ímpio, duros, tenha paciência. Continue a viver olhando para Jesus Cristo, crendo nas promessas dele. Conte a seus pais, se não há espaço para verbalizar, viva o Evangelho, testifique o Evangelho, mostre por suas ações o quanto Deus teve compaixão de sua vida. Seja alguém atuante no lar, carinhoso com seus pais, que respeita a autoridade de seus pais, auxilie nas atividades domésticas, tire um pouco o fardo de seus pais. Ações simples podem revelar o quanto Deus teve compaixão de sua vida. E você, que foi ferido, que tem um histórico de dramas pessoais, que por vezes já procurou atentar contra a própria vida, que tem pensado em desistir de si, eu quero te convidar a olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu do céu, o céu dos céus, a glória das glórias, sendo Deus, se vestiu com carne, nasceu em pele humana, comungou da minha e da sua natureza, frágil, se vestiu com músculo, veias, caminhou entre homens, viveu numa família simples, experimentou pobreza, mentira, abandono, traição, engano, testemunhas falsas, violência. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Subiu até o Calvário. Foi feito maldito de Deus em nosso lugar. Derramou sangue por amor a você. Ressuscitou o terceiro dia, porque a morte não pode deter aquele que é a vida perfeita. Olhe para Jesus, pare de olhar para si, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a sua história dolorosa, pare de olhar para as pessoas que te fizeram mal, olhe para o amor de Jesus por sua vida. Ele é o Deus soberano, que se fez carne, se tornou humilde, se entregou para te salvar. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus Cristo tem poder, Ele é o Senhor soberano da história, aquele que dá ordem e os elementos da natureza como uma tempestade, ondas e mar se aquietam. Ele dá ordem e os espíritos malignos se lhe submetem. Ele dá ordem e uma mulher enferma é imediatamente curada por seu poder. Ele dá ordem e uma menina morta é levantada imediatamente. Os elementos da natureza estão sob seu controle. Os demônios devem se curvar diante dele. A vida lhe obedece e a morte está em suas mãos. Ele é o Senhor soberano da história. Ele conhece seus dramas, conhece seu cansaço, sabe de seu abatimento, sabe de sua fraqueza. Olhe para Jesus, vá até Ele. Ele pode te acolher, te transformar, te restaurar, mudar a sua vida e ainda te usar com graça em seu lar e na vida de tantos outros ao seu redor. Deus pode mudar a sua vida. Quero concluir essa reflexão, caminhar para o final, convocando você a sempre ter o olhar nesse Cristo, o Senhor soberano da história, que é repleto de compaixão, a depositar diante dele todos os seus dramas e a crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não desista dos seus, não desista de seu marido, não desista de sua esposa, não desista de seu casamento, não desista de seus filhos, não desista de seus pais, não desista de seus amigos, não desista daquele membro difícil da comunidade de fé, daquele irmão complicado da comunidade de fé. Não desista de desejar ser usado por Deus como instrumento de graça nesse mundo, ser instrumento para a salvação de outras pessoas. Não desista. Quero trazer uma última palavra à instituição Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
olhe para o momento atual, um cenário de adversidade, de medo que ronda a atmosfera do nosso país e do mundo por conta de uma pandemia. As oportunidades são muitas de nós sermos o povo da esperança, o povo com uma fé corajosa, uma confiança no Deus que tudo pode, proclamar a esperança a quem está abatido, a quem está cansado, a quem está sobrecarregado. Essa igreja foi trazida por Deus aos 59 anos, porque chegou até aqui proclamando o Evangelho, e Deus deseja usar você, a geração de hoje, para levar essa igreja a muitas outras celebrações, proclamando o mesmo Evangelho. Que Deus em Cristo ama o mundo e deseja perdoar pecados, restaurar e transformar, como fez com sua vida. Então, continue a ir para os seus, continue a ir para o mundo, continue a andar e anunciar como Deus teve compaixão de sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Queridos irmãos, que bênção a palavra de Deus pregada através do pastor Renato, que bênção a edificação que o Espírito de Deus traz a nós, mais uma vez, nessa tarde, nessa noite. Quero louvar a Deus pela instrumentalidade do pastor Renato e agradecê-lo, mais uma vez, por atender o nosso convite e participar desse momento festivo na vida da igreja. Como os irmãos já sabem, não podemos ainda reunir presencialmente, mas Deus, na sua misericórdia e fidelidade, tem nos edificado. Louvamos a Deus por isso, pela vida desta igreja, pelo ministério desta igreja. Quero terminar esse momento de culto orando com você e despedindo cada um de vocês com a bênção de Deus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, as suas ternas e benditas consolações e o poder do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre cada um dos irmãos, sobre a igreja nesse lugar, sobre a igreja espalhada em toda a face da terra, agora e sempre. Amém e amém. Uma boa semana de trabalho a todos vocês. Fiquem na paz de Jesus.